Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais uma aula de Direito Penal. Eu sou o professor Paulo Henrique Helene e hoje a gente vai trabalhar aqui as situações de exculpação, as hipóteses que levam à eliminação da culpabilidade para a maioria da doutrina. De olho comigo, aqui na tela, você vai verificar que eu estou te apresentando a redação do artigo 22 e é ali que a gente tem o pontapé inicial do nosso conteúdo. Verifica comigo, diz assim o artigo 22. Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência à ordem não manifestamente legal de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem. Então veja aqui, você observando a redação do artigo 22 já pode extrair duas conclusões. Existem duas hipóteses que estão previstas ali que levam então à eliminação da responsabilidade penal. Coação irresistível, que na doutrina é trabalhada como a hipótese de coação moral irresistível, e também a obediência hierárquica. Então, essas são as duas teses que a gente visualiza aqui no artigo 22. Você vai ver comigo, a partir de agora, o que nós temos como requisitos que caracterizam a hipótese de coação moral irresistível e também a hipótese de obediência hierárquica. E, além disso, eu vou trazer ainda no final da aula para você alguns apontamentos críticos a respeito dessa matéria. Então, fica comigo até o final. Vamos lá. Na sua tela, então, eu vou começar pela coação moral irresistível. Vamos para a próxima tela. A coação moral irresistível é definida ali pela doutrina, aparece no livro do professor Juarez Tavares, como a coação irresistível configura uma situação de constrangimento, a qual o coacto não poderia enfrentar segundo suas condições pessoais sem sofrer inevitável lesão em seus bens jurídicos. Olha, de modo geral, a gente acaba conceituando coação moral irresistível, nessa linha traçada pelo professor Juarez Tavares, como uma violência psicológica. Então, o agente ele sofre uma ameaça de um mal injusto, de um mal grave, e isso faz com que não seja exigível, a partir da situação concreta, um comportamento diverso. Por isso que a gente trabalha aqui a coação moral como uma hipótese de inexigibilidade de conduta diversa, e assim leva à eliminação da culpabilidade no panorama analítico de conceituação do delito. Eu também trago para você, na próxima tela, uma citação do professor César Roberto Bittencourt. Ele vai dizer o seguinte, que na coação moral irresistível existe vontade, embora seja viciada, ou seja, não é livremente formada pelo agente. Nas circunstâncias em que a ameaça é irresistível, não é exigível que o agente se oponha a essa ameaça, que tem que ser grave para se manter em conformidade com o direito. Então veja aqui comigo, eu vou citar um exemplo bem interessante que vai ficar bem clara a hipótese de coação moral irresistível. Imagina que o sujeito é gerente de um banco e ele recebe um telefonema, e nesse telefonema é um agente, um criminoso que adentrou a residência dele, amarrou todos os familiares dele e disse o seguinte para ele por meio do telefone. Eu tô aqui com toda a tua família amarrada, eu vou matar todo mundo se você não sacar aí na agência todo o dinheiro que você tem à disposição e trazer aqui para mim. Você vai perceber que não é exigível que o gerente da agência do banco se comporte de maneira diferente, observando as normas de direito, justamente porque por conta dessa grave ameaça que ele está sofrendo. A vida da família dele está correndo perigo, então não é exigível que ele se comporte de maneira diferenciada. Por isso que a coação moral irresistível leva à exclusão da culpabilidade, conforme eu já frisei para você. Quer ver outro exemplo? Na próxima tela, eu vou apresentar para você o exemplo que aparece no livro do professor Paulo César Busato, e é bem semelhante a essa hipótese que eu já mencionei. Ele diz assim, que no caso do gerente de banco que chega em sua residência e constata que sua família foi rendida por assaltantes e estes ameaçam-no de morte, caso o gerente não volte para a agência e retire o dinheiro do cofre para entregar-lhes. Eles dizem que se ele não retornar no prazo previsto ou se eles perceberem a aproximação de terceiros ou da polícia, iniciarão o sacrifício dos familiares, a começar pela mãe da esposa do ameaçado. Não é razoável, nessa situação aí, que se exija daquele que sofre a coação que se porte de acordo com o direito diante de um ato tão grave, praticado aqui pelo assaltante, certo? Na situação, é uma reveladora
hipótese aqui de uma pressão psicológica que é suportada pela vítima e não é possível exigir dela um comportamento diverso, além do que a estrita obediência à ordem ali por parte do autor. Então você vai perceber que diante dessa situação, o gerente do banco ele não pode ser responsabilizado penalmente. Ele deve ser absolvido por inexigibilidade de conduta diversa, dada a hipótese de coação moral irresistível. Lembrando ainda que essa coação ela deve ser irresistível, tá bem? Eu vou te apresentar também aqui um quadro didático que revela todas as hipóteses possíveis de trabalhar com a coação. Se ela for irresistível, conforme você já sabe, leva à exclusão da responsabilidade e a gente absolve aquele sujeito que sofreu a coação. Agora, e se essa coação não é tão grave assim, professor? E se essa coação, por exemplo, ela é resistível? Aí o Código Penal manda a gente trabalhar como uma hipótese de atenuação da pena. Configura a coação resistível uma circunstância atenuante da pena, que o juiz vai graduar, então, na segunda fase, a partir do cálculo ali que a gente tem no artigo 68 do Código Penal, sistema trifásico. Então vem aqui comigo, que eu vou te apresentar então na tela esse quadro didático que sintetiza muito bem a responsabilidade penal dos protagonistas diante de uma hipótese de coação moral irresistível. Se você olhar para a conduta do coator, você vai ver que ele vai responder pelo crime praticado pelo coagido e, além disso, ele também vai responder pelo crime de tortura. Afinal de contas, você tem que lembrar que tortura não configura só na hipótese de violência física. Tortura também está configurada na hipótese de violência psicológica. E a coação moral irresistível é uma hipótese de coação aqui psicológica, ok? Você verifica aqui comigo também que o coagido vai estar isento de pena por inexigibilidade de conduta diversa, então elimina-se o último elemento ali da culpabilidade e por via de consequência da responsabilidade penal. E se a coação ela é resistível, aí nesse caso o coator ele continua sendo responsabilizado penalmente, mas a coação dele não gera a configuração de um crime de tortura, mas tão somente a agravante prevista no artigo 62, inciso 2º, e o coagido vai ser responsabilizado penalmente, mas ele tem direito ao reconhecimento em favor dele de uma circunstância atenuante, aquela prevista no artigo 65, inciso 3º, a linha C do Código Penal. Então, resumidamente, esse é o conteúdo pertinente à coação moral irresistível. Agora, uma advertência que você tem que tomar muito cuidado mesmo. Cuidado para não confundir a coação moral irresistível com a hipótese de coação física irresistível. Esse é um dado que você tem que tomar muito cuidado. Sabe por quê? Porque coação física é aquela força que te obriga materialmente. Nessa hipótese, a gente nem cogita a conduta. Então, a coação física irresistível leva à exclusão da conduta, enquanto que a coação moral leva à exclusão da exigibilidade de conduta diversa, que faz parte da culpabilidade. Então, dentro do panorama analítico do crime, tem que estar bem claro isso para você. Quando eu estudo lá a tipicidade, fato típico, você vai ter que ver que um dos elementos do fato típico constitui a conduta, ação ou omissão. A hipótese de coação física irresistível leva ao afastamento dessa conduta e, por via de consequência, gera a absolvição do agente. Agora, a hipótese de coação moral exclui a culpabilidade por se tratar de uma situação de inexigibilidade de conduta diversa. Tá bem? Então essa é a próxima advertência que eu trago para você aí na tela. Não confunda a hipótese de coação moral irresistível, que a gente chama na doutrina tecnicamente de vis compulsiva, com a hipótese de coação física absoluta ou irresistível, que nós trabalhamos tecnicamente como a vis absoluta, que é excludente da própria ação. Perfeito? Então, em resumo, é isso que eu quero que você guarde a título de diferenciação. Eu trago um exemplo também do professor Juarez Tavares na próxima tela para você conferir. Olha lá comigo, ó. Na coação irresistível, denominada pela doutrina de coação moral, o agente atua, inclusive, com vontade, embora a sua vontade esteja dominada pelo coator. Na coação física absoluta, não já atuação do agente, já não existe atuação do agente, o qual é usado como se seu próprio corpo fosse um instrumento de agressão ao bem jurídico. Por exemplo,
haverá coação moral irresistível se o agente, sob a ameaça de um revólver, for obrigado a redigir um documento falso. E haverá coação física absoluta quando alguém empurra outrem em uma escada, fazendo com que seu corpo caia sobre uma criança, produzindo-lhe lesões. Então, fica bem clara, né, a diferenciação aqui a partir dos exemplos. Se você sofre uma força que te obriga materialmente e você não consegue resistir a essa força, então não tem conduta. Isso é coação física. Estou sofrendo uma grave ameaça e não é exigível que eu me comportasse de maneira diferenciada, então nesse caso é a coação moral. Dito isso, fica bem fácil da gente saber a diferenciação entre uma hipótese e outra. Correto? Bom, no seu material ainda eu quero trabalhar com você a hipótese de obediência hierárquica, que vai constituir a nova hipótese trazida ali pelo artigo 22. Depois da coação irresistível, aqui tratada como coação moral irresistível, a gente tem também a obediência hierárquica. Nós vamos projetar aqui para você, e vamos lá para a próxima tela, o conceito do que vem a ser a obediência hierárquica na perspectiva do professor Juarez Cirino dos Santos. Ele coloca assim para nós no livro dele. A obediência hierárquica caracteriza-se pela relação de subordinação de direito público. E esse é um dado bem importante aqui, tá? No seu material você tem que destacar que é uma relação de direito público para a maioria da doutrina que estaria apta à configuração da obediência hierárquica. Que institui competências ativas configuradoras no poder de ordenar do funcionário público em posição de superior hierárquico e competências passivas expressas no dever de obedecer do funcionário público subordinado. Nesse sentido, a ordem do superior hierárquico constitui manifestação de vontade expressa dirigida ao subordinado através de instruções, ofícios, ordens de serviços, despachos, decisões, sentença e assim por diante, para realizar tarefas de interesse público. Então veja aqui comigo, resumidamente, aqui você vai ter dois protagonistas, um superior e um subordinado. O superior emana uma ordem não manifestamente ilegal, então ela tem aparência de licitude, e nesse caso o subordinado simplesmente cumpre por conta desse vínculo aí que nós temos, né, dentro da administração pública. Registre-se que a maioria da doutrina exige nessa situação aqui, então, esse direito público. Não vale a tese de obediência hierárquica para tirar a responsabilidade penal do agente em relações domésticas, em relações privadas. Mas no final da aula eu vou te apresentar uma consideração muito interessante do professor César Roberto Bittencourt a respeito dessa temática. Mas por hora eu preciso que você guarde que é necessariamente vínculo de direito público e é assim que é cobrado nos concursos públicos e no exame de ordem. Inexistindo esse vínculo de direito público, essa relação entre funcionários públicos, você não pode cogitar a hipótese de obediência hierárquica. Uma vez caiu no concurso da Polícia Rodoviária Federal uma questão de que um policial rodoviário federal, cumprindo a ordem do superior dele, que não era manifestamente legal, acabou praticando um ato ilícito. Nesse caso, ele está isento de pena por inexigibilidade de conduta diversa. Perfeito? Bom, avançando aqui comigo, eu ainda trago para você os requisitos que o professor Juarez Tavares entende que devem estar presentes para você ter como válida essa tese que leva à eliminação da responsabilidade penal. Então ele destaca os seguintes requisitos. Primeira coisa, eu preciso ter um funcionário superior com competência para emitir ordens administrativas a seus subordinados. Em segundo lugar, um funcionário subordinado com competência para executar a ordem. Em terceiro lugar, a emissão de uma ordem não manifestamente ilegal. Então tem que parecer correta, né? Apresentar ali uma hipótese de licitude. Então tá certa a ordem a princípio ali que o chefe deu, entendeu? Na letra D, eu apresento para você um quarto requisito, citado pelo professor Juarez Tavares, que é a hipótese de execução da ordem nos estritos termos do comando recebido e dentro da competência de executor. E, por fim, o desconhecimento por parte do executor acerca da ilegalidade da ordem. Então, o professor Juarez Tavares, ele elenca aí para nós esses 5 requisitos para você conseguir ter configurada a tese da obediência hierárquica e conseguir absolver esse subordinado, que cumpriu a ordem não manifestamente legal do superior, ok? Vem aqui comigo que eu vou te apresentar também mais um dado interessante. De olho aí na tela, olha esse exemplo didático.
Prisões ilegais determinadas pelo delegado e cumpridas por agentes policiais que desconhecem o fato de inexistir ordem judicial para a determinação do ato constitui exemplo didático de hipótese de obediência hierárquica. Nas relações entre funcionários públicos, a obediência hierárquica é um princípio de funcionalidade administrativa. Então imagina que o delegado, líder ali, né, da equipe de investigação dele, dá um comando para o sujeito que é um tira, um investigador, para que ele efetue a prisão de um sujeito, alegando que esse sujeito tem mandado de prisão em aberto. O investigador, o tira, ali vinculado à autoridade policial, entende que é uma ordem manifestamente ilegal, está correta, de fato a pessoa está ali com mandado de prisão em aberto, vai lá e realiza a ordem do delegado, quando na verdade esse mandado não existia. Então perceba, o subordinado aqui, ele não vai ser condenado pelo crime de abuso de autoridade, outro crime que se configure na hipótese, por conta da obediência hierárquica. Quem deve ser responsabilizado é tão somente aquele delegado que emanou a ordem. Tudo bem? A autoridade que deu a ordem a ser cumprida pelo subordinado. Fechou? Olha só, no seu material eu também apresento mais um exemplo aqui didático. Confere comigo, ó. O professor Paulo Busato cita a seguinte situação. Imagine que o secretário de Segurança Pública se manifeste no sentido de que colaborará a polícia, aliás, colocará a polícia para caçar quem não devolva a carteira de habilitação suspensa, ameaçando de prisão em flagrante por crime de desobediência aqueles que se neguem à entrega à diligência policial. A pretendida prisão resultaria ilegal, pois, sendo o crime de desobediência classificado entre aqueles de menor potencial ofensivo, deveria gerar o encaminhamento para o juizado especial criminal e nunca a prisão, né, por conta da lavratura do termo circunstanciado de ocorrência. Não se lavra auto de prisão em flagrante nessa hipótese. Está aí o abuso por parte do agente público. Contudo, caso um policial recebesse a ordem do secretário e realizasse uma prisão, possivelmente julgaria legítima a ordem que é ilegal. Ao fazê-lo, estaria atuando claramente em abuso de autoridade. Esse crime de abuso de autoridade, porém, não seria culpável ao policial, posto que agiu cumprindo ordem com aparência de legalidade. Então, nesse exemplo, fica bem clara a situação do agente policial cumprindo a ordem não manifestamente ilegal do secretário de segurança, e aí você teria a responsabilidade penal tão somente por parte do secretário, aqui no meu exemplo, e não do policial que cumpriu essa ordem que, a princípio, pareceria lícita. Tudo bem? Não era manifestamente ilegal. Fácil? No seu material, eu trago também para você um esqueminha didático muito interessante para a gente verificar todas as hipóteses que eu tenho aqui possíveis em casos concretos. Então, na tela, confere aí comigo. Olha só. Então, em primeiro lugar, se a ordem não for manifestamente ilegal, o superior, ele responde como autor imediato pelo crime praticado pelo subordinado e o subordinado fica isento de pena por inexigibilidade de conduta diversa. Aqui comigo. Esse é um exemplo, então, de autoria imediata, assim como na coação moral irresistível. O que é a autoria imediata, professor? É aquele agente que atua mediante interposta pessoa. Ele utiliza uma outra pessoa como instrumento para a realização do intento criminoso. Entendeu? Então, a hipótese de obediência hierárquica, essa ordem do superior, a hipótese de coação moral irresistível, a figura do coator, representa exemplos aqui de hipóteses que eu tenho de autoria mediata. Esse é um tópico interessante que complementa a aula a respeito de concurso de pessoas. Aqui na tela eu ainda apresento para você. E se a ordem não for manifestamente ilegal? Então, no nosso segundo plano, aí nesse caso o superior ele responde pelo crime praticado pelo subordinado e o subordinado ele responde pelo crime praticado, mas poderá ali ter a pena atenuada. Então, nesse caso, se a ordem for manifestamente ilegal. Cuidado aqui, tá bem? Então, aquela ordem que já vem da autoridade, ela tem uma aparência de ilicitude. Então, tá errada a ordem. Imagina que a autoridade policial vira pro investigador a ele subordinado e fale, ó, vamos torturar esse sujeito para a gente extrair dele uma confissão. Opa, nesse caso, você já tem uma ordem manifestamente ilegal. É errado fazer isso.
E a pessoa que vai cumprir a ordem do superior sabe que isso é errado. Então, nesse caso, nós vamos ter a responsabilização criminal das duas partes. Só que a gente pode cogitar, eventualmente, uma atenuante em favor do subordinado, conforme eu cito ali para você, artigo 65, inciso 3º, a linha C. E se, porventura, nós estivermos diante de uma ordem legítima, aí fácil, né? Aí, se a ordem é legal, aí você está em estrito cumprimento do dever legal, que é uma situação justificante, uma clássica situação justificadora, excludente de ilicitude, que inclusive aparece lá no artigo 23, no inciso 3º. Fechou? Então, essa é a questão que eu trago para você com relação à obediência hierárquica. Agora, vem comigo aqui, ó, prosseguindo o nosso conteúdo. Uma crítica que eu quero te apresentar representa a ideia de hierarquia privada. E aqui é muito interessante, eu faço um parênteses para te esclarecer. O que eu vou te apresentar agora não consta em todos os livros de direito penal. Segunda coisa, o que eu vou te apresentar agora não vai dar como item correto num concurso público. O que eu vou te apresentar agora é uma tese que você, como operador de direito, advogado principalmente, pode trabalhar em favor do seu cliente. Mas te esclareço que é um posicionamento extremamente interessante, porém minoritário. Inclusive, o professor César Roberto Bittencourt, que é o autor que eu estou citando a partir de agora, ele é um autor que se vinculava à corrente majoritária que falava que, no caso de obediência hierárquica, a gente só poderia trabalhar com o vínculo de direito público, assim como a grande maioria dos autores. Mas ele repensou e alterou o seu posicionamento. Inclusive, eu te apresento aqui o livro dele, de 2023, onde ele fala que a obediência hierárquica é possível, ainda que o vínculo seja de direito privado. É muito interessante a reflexão posta por ele e vale a pena eu colacionar no seu material. Lembrando que todo esse material aqui que a gente trabalha no YouTube, você pode adquirir pelo link aqui da descrição no meu guia compacto de teoria do delito. Vamos lá então? Olha só. O Bittencourt, então, ele passou a questionar a vedação por dois fundamentos básicos. Primeiro ponto observado, então, pelo nosso grande penalista gaúcho. De um lado, ordem de superior hierárquico produz, independentemente de a relação hierárquica ser de natureza pública ou privada, o mesmo efeito, qual seja a inexigibilidade de conduta diversa. Segundo ponto, de outro lado, o Estado democrático de direito não admite qualquer resquício de responsabilidade penal objetiva. E sempre que, por qualquer razão, a vontade do agente for viciada, deixando de ser absolutamente livre, sua conduta não pode ser penalmente censurável. Basicamente, a ideia de que o professor César Roberto Bittencourt trabalha e advoga é a seguinte, ó, se você tem uma ordem de um superior e o vínculo é de direito público, bom, isso gera um temor no subordinado. Só que esse mesmo temor que gera no subordinado, você tem dentro de uma relação privada, dentro de uma empresa privada. Então, o subordinado cumpre a ordem do chefe, entendeu? Então, não faz sentido a gente diferenciar. E ele destaca até que o efeito do não cumprimento da ordem pelo subordinado na iniciativa privada, ele é ainda mais drástico, porque isso pode gerar a demissão desse particular. Veja aqui comigo, ó, no seu material eu complemento ainda com o seguinte, vamos lá, avançando. Ninguém pode ignorar que a desobediência à ordem superior, no plano da iniciativa privada, está sujeita a consequências mais drásticas e imediatas que o seu descumprimento no âmbito público-administrativo. Com efeito, na relação de direito público, dificilmente algum subalterno corre o risco de perder o emprego por desobedecer ordem de seu superior hierárquico, podendo, no máximo, responder a uma sindicância, cujas sanções estão legal e taxativamente previstas, e dentre as quais, para essa infração disciplinar, não está combinada a demissão do servidor público. Então, veja, nesse caso, o professor fala, não faz o menor sentido haver essa diferenciação. É possível, sim, você reconhecer a obediência hierárquica em favor daquele subordinado dentro de uma relação de iniciativa privada. Friso novamente que, embora esse conteúdo ele seja muito interessante, eu quero que você preste atenção. Esse é um ponto de vista minoritário. Então, se você, porventura, for realizar um concurso público, ainda as provas dão como correto o que a maioria da doutrina advoga, que a obediência hierárquica
é tão somente vinculada a um vínculo de direito público. Mas se você quiser avançar nos seus estudos, defender uma posição, uma tese aqui em favor do seu cliente dentro de uma relação privada, cita o professor César Roberto Bittencourt e os autores vinculados a essa corrente. Ok? Então eu trago aqui para ampliar o seu repertório jurídico essa consideração crítica. E para a gente fechar com chave de ouro, eu quero trazer mais uma consideração. Olha só, no seu material, esse ponto agora é mais verticalizado ainda. Vamos lá, adiante. A questão da atributividade do Maurach. Maurach foi um grande penalista reconhecido aí dentro da evolução do direito penal. Ele foi professor catedrático da Universidade de Munique e ele foi um grande discípulo do Hans Welzel, o pai do finalismo, aquele que a gente estuda lá dentro da evolução das gramáticas jurídico-penais, conforme nós temos aulas aqui no canal. Vou deixar disponibilizado um card aqui vinculado a esse conteúdo. Qual que é a relação do Maurach, a questão posta por ele de atributividade em substituição à culpabilidade, que nos chama a atenção e que eu quero ressaltar para você como nota verticalizada de estudo de teoria do delito. Olha só, o Maurach ele dá um exemplo que é matador a respeito da sistematização das hipóteses de inexigibilidade de conduta diversa. Tradicionalmente, então, conforme eu te apresentei, nós temos uma conceituação analítica tripartida, crime é um fato típico, ilícito e culpável. Dentro da culpabilidade, aparece daí a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. E duas hipóteses que levam à exclusão da exigibilidade de conduta diversa é a coação moral irresistível e a obediência hierárquica. Só que o Maurach fala, a forma como essas situações de inexigibilidade estão postas ali, elas estão erradas. E o exemplo dele é muito interessante. Ele fala assim, olha, se você tem um sujeito que é inimputável, então vamos imaginar, praticou um fato típico, praticou um ato ilícito, e aí quando você vai examinar a culpabilidade, um sujeito ali tem menos que 18 anos de idade. Ou você verifica, por exemplo, que esse sujeito é um doente mental. O que você faz para o doente mental? Para o doente mental, você reconhecendo que ele praticou um fato típico, ilícito e que ele é perigoso, você vai aplicar a medida de segurança, não é mesmo? Por meio de uma sentença absolutória imprópria. Então, para o doente mental, o remédio do Código Penal é aplica a medida de segurança. Então, querendo ou não, ele sofre uma sanção penal. Agora, vamos imaginar a situação de um imputável. Ele vai lá, pratica um fato típico, ilícito. No momento que a gente ingressa na análise da culpabilidade, a gente verifica que ele é imputável, então tinha capacidade de entendimento de autodeterminação, mais que 18 anos, tinha potencial consciência da ilicitude, só que ele está ali acobertado por uma situação de inexigibilidade de conduta diversa, como coação moral irresistível ou obediência hierárquica. E aí, nesse caso, você absolve o sujeito. Você tem uma sentença absolutória própria. Você elimina a responsabilidade penal dele. Percebeu aqui? Então, veja, se eu tenho um sujeito que é inimputável por uma doença mental, antes mesmo de fazer a análise se ele estava atuando por coação moral irresistível ou obediência hierárquica, você já pegou e aplicou a medida de segurança. E se, por exemplo, ele tivesse ali sofrido uma coação moral irresistível? Ele vai receber a medida de segurança da mesma forma. E o imputável? O imputável é absolvido? Opa, tem um problema aqui. Na hora que a gente faz a análise da inexigibilidade de conduta diversa, o momento que a gente faz é errado. Esse é um diagnóstico feito pelo Maurach, dentro da sistematização dele, da concepção de culpabilidade. Então, no seu material, eu destaco aqui que o Maurach, ele, que foi professor catedrático da Universidade de Munique, de Direito Penal, ele, por exemplo, ele tinha a sua proposição de atributividade, essa ideia de atributividade em substituição à culpabilidade tradicional do Welzel, não objetivava outra coisa senão antecipar o juízo de exculpação, para que esse alcançasse também o inimputável. Claro, ele viu, por meio desse exemplo, que existia um erro no momento que você analisaria as hipóteses de inexigibilidade de conduta diversa. Você beneficiaria um imputável, uma pessoa como eu, como você, se você tiver mais de 18 anos, mas não beneficiaria um doente mental, entendeu? Aí o que acontece? A partir dessa contribuição, o professor Paulo Busato, ele acolhe isso. No livro do professor Paulo Busato, por exemplo, essas questões de inexigibilidade de conduta diversa são tratadas como hipóteses de permissões fracas,
que levam à exclusão da pretensão de ilicitude dentro do panorama analítico que ele trabalha. O professor Paulo Busato, no livro dele, ele sistematiza a teoria do delito da seguinte forma: pretensão de relevância, pretensão de ilicitude, pretensão de reprovação e pretensão de punibilidade. Então, ao invés de analisar as situações que geram inexigibilidade de conduta diversa no plano da culpabilidade, ele analisa anteriormente no plano da ilicitude. Compreendeu? É um ponto mais sofisticado e é uma crítica acadêmica muito interessante. Embora a maioria dos manuais ainda continuem replicando que inexigibilidade de conduta diversa é elemento da culpabilidade e assim leva à exclusão da responsabilidade penal. Por essa perspectiva e pela crítica do Maura e pela tese do professor Paulo Busato, a gente vê que há um nítido equívoco aí na doutrina majoritária. Compreendido? Bom, diante disso, a gente finaliza então mais uma aula de Direito Penal. Não deixe de conferir aqui o link na descrição com o meu guia compacto de teoria do delito para você continuar acompanhando as aulas do canal. Um forte abraço, esmaga um like aí, não deixa de se inscrever e até a próxima aula.